Pois bem, aqui estou eu, pastor Isaías, e aí está o irmão Jorge Lopes. E o que nós queremos nessa noite é conversar um pouco sobre a obra do Senhor em Cabo Verde, no que diz respeito ao ministério que Deus tem nos dado ali, e no qual o Jorge, se Deus quiser, estará viajando em breve para lá. E queremos que os irmãos tomem conhecimento, para orarem e, quem sabe, participarem também conosco. Olha aí quem chegou agora, missionária Luana Lopes. Tudo bom, filha? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Olha, que bênção. Bom tê-la, cadê a Axa? Acabou de dormir. Eita. Tá certo, tá certo. Ok, então antes de vocês chegarem, eu estava me preparando para ler um texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, em crioulo, crioulo de Cabo Verde. Atos, capítulo 1, versículo 8. Aos demais irmãos, escute lá. Diz assim o texto sagrado, Atos 1 e 8. Mas nós também recebe poder, ora que Espírito Santo diz ribanhos. Depois, nós também ser minha testemunha na cidade de Jerusalém, na toda província de Judéia, com província de Samaria e na todo canto de mundo. Amém. Versículo muito conhecido em português também que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. É sobre isso essa live. É sobre ser testemunha do Senhor em todos os confins da terra. A você que porventura não sabe tanto da história, vamos contextualizá-los. Nesta live aqui essa noite está pastor Isaías, que teve o privilégio de ser enviado pela Igreja Bíblica do Conjunto Timbó em Maracanaú, no Ceará. E também eu acho que está acompanhando aí ainda o pastor Júnior, que logo em seguida dirigiu-se também até Cabo Verde para formar a equipe conosco. Eu fui em 2008 com minha família, e logo depois ele chegou, não sei se um ano depois, mais ou menos isso. E também está conosco aí, com a câmera já ligada, conosco o Jorge Lopes e a sua esposa Luana. Jorge é cabo-verdiano, veio a Cristo no nosso ministério em Cabo Verde, e a gente vai dar detalhes, mas eu estou só contextualizando. Veio ao Brasil estudar, formou-se no Seminário do Cariri, e o Senhor lhe deu esposa, está aí ao lado dele a irmã Luana, e também já uma filhinha, a Axa. E a Luana é da Igreja Bíblica de Pacajus, com o pastor Flávio. E agora o projeto é eles irem para Cabo Verde. Jorge retornando para sua pátria, para servir na igreja que o Senhor nos abençoou e nos ajudou a plantar ali. E Luana como sua auxiliar missionária, serva do Senhor ali também. Benção. Um pouco da contextualização então. Jorge, vamos lá. É possível que tenha algumas pessoas, com certeza tem algumas pessoas que já conhecem bem a história, que investiram, que oraram e tudo. Mas é possível que tenha algumas pessoas que não saibam bem da história, como é que começou isso e tal. Cabo Verde. Acabou de entrar aí também o Júnior, cabo-verdiano, meu amigo aí da Unilab, que está morando aqui perto de mim. Mas, Jorge, vamos começar rapidamente. A gente não vai passar a noite aqui, mas rapidamente ajuda as pessoas a entenderem Cabo Verde. Onde fica Cabo Verde? Dá uma ideia para a gente não está aqui com mapa, nada disso, mas há 15 anos atrás, eu não conhecia Cabo Verde, eu não sabia de Cabo Verde. Eu me preparava para ir para Angola. Angola já era mais conhecido, falado, mas Cabo Verde não. Diz para a gente aí, o que é Cabo Verde? Onde é Cabo Verde? Boa noite a todos, irmãos que estão nos ouvindo nesse exato momento. Para nós é a maior alegria poder estar com os amados irmãos e poder compartilhar um pouco desse campo. Cabo Verde é um país africano, né, um país que é um arquipélago, na verdade, formado por 10 ilhas. Cabo Verde, como um dos países mais pequenos da África,
sendo que a África possui mais de 50 países, né? Um continente que tem mais de 50 países. E Cabo Verde faz parte de uma delas. Então, Cabo Verde, embora ele não está dentro do continente, ela está na parte ocidental, né? Na costa da África, e localizado especificamente no Oceano Atlântico, no país mais próximo, o país africano mais próximo de Cabo Verde é Senegal. Então, Cabo Verde, embora ela ganhou a sua independência muito recente, né? Mas ela fez parte também da mesma colônia, né, portuguesa como o Brasil. E Cabo Verde é praticamente um país que se formou devido a essa grande épocas de navegações. É um país que surgiu mediante um ponto estratégico, né, para os portugueses com relação às suas navegações. Então, Cabo Verde, os portugueses enxergaram ela como uma grande potência para facilitar, né, a transição dessa jornada, né, que eles faziam na época de grandes navegações. Cabo Verde é um país que o clima, né, é semiárido, um clima muito parecido com o Ceará, embora não chove muito como o Ceará, mas é muito parecido. Cada ilha tem as suas particularidades, né? A maioria das ilhas são ilhas montanhosas, ilhas até que têm vulcões, né, ativos ainda, ilhas também que têm suas características também como ilhas planas, como Ilha do Sal, Ilha do Maio, também são ilhas que têm belas praias, né, e águas quentes que atraem muito turista ano todo, mas também um país que está em via de desenvolvimento, um país que ainda carece de muita questão de infraestruturas, né, tudo isso sobre necessidade do país. Mas Cabo Verde, praticamente, um povo que atualmente, hoje, possivelmente já atingiu 60 mil habitantes, né, está por volta de 600 mil, na verdade, habitantes, e possivelmente cada ilha compõe uns 50 até máximo 100 mil habitantes. A capital, cidade da praia, que fica na ilha de Santiago, e um país que carece, acima de tudo, daquilo que nós mais desejamos e queremos ver neste mundo, né, do Evangelho. E Amém. que precisa, carece da graça de Deus. Tem muitas outras informações, mas eu vou querer uma pequena resumida, né, para que podemos não passar o tempo aqui, né? Legal, isso é bom. Algumas pessoas estão falando que o som não está bom. Eu estou ouvindo bem o Jorge. E eu acho que o Jorge está me ouvindo bem, Jorge? Amém, estou ouvindo bem. Então, caso alguém não está ouvindo bem, tenta aumentar o seu próprio som ou tenta entrar e sair para ver se dá certo, porque para nós aqui está bem. De repente pode ser um problema aí. Vamos lá, vamos avançar. Então, o irmão Jairo está dizendo que também está ok para ele. Beleza. Até pouco tempo, para as pessoas se situarem, né? Até pouco tempo nós tínhamos um voo direto, uma vez por semana, de Fortaleza para Cabo Verde, para a capital Praia. E era um voo de 3 horas e meia de voo, não é? E infelizmente hoje não tem mais esse voo. Dizem que vai voltar no final do ano, a empresa TACV. Esperamos que sim. Era muito bom esse voo direto. Agora tem que ir. Como é que faz para ir para Cabo Verde hoje, Jorge? Hoje, que estão fazendo as viagens aéreas para Cabo Verde são empresas internacionais, né? E principalmente que está fazendo agora para Brasil, do Brasil para Cabo Verde, é a empresa TAP, né? A empresa portuguesa. Então, hoje, com relação acontece também com a pandemia, com os problemas que aconteceram com as aeronaves, a empresa lá em Cabo Verde, a empresa veio à falência praticamente e nós ficamos reféns, né, de empresas internacionais. Então, hoje, possivelmente, a custo, né, das viagens estão muito elevadas, acima da média mesmo. Para uma pessoa está na faixa de 5 mil, né? Então é muito, muito caro as viagens para lá. Mas, entretanto, tem como viajar, né, de Brasil para lá através dessas empresas, tá? Uhum.
Legal. A viagem ficou bem mais longa, né? Mais do que o dobro do tempo de antes, né? Exato. É possível agora que possível nós vamos ter que fazer uma escala com a Europa, Lisboa, para poder chegar em Cabo Verde. Não tem voo direto de Brasil para praia. Possivelmente, se tiver, é bem mais caro. Beleza. Eu lembro de ter ido para Cabo Verde quando a TACV estava ativa. Eu lembro de ter ido uma certa vez pagando algo próximo a R$ 1.000. Hoje, né, com essa ida pela Europa, está nessa faixa aí que o Jorge está falando e tá difícil, inclusive, achar passagem de 5.000, né? Eu tenho visto um pouco mais caras, né? E o Jorge está indo, então, se Deus permitir, Jorge, Luana e Axa, pretensão é de quando, Jorge? Diz aí para nós. Se assim Deus permitir, nós estamos com a fé e a esperança que no final de agosto, desse próximo mês que vem, é a nossa data que nós estamos planejando para voltar. Certo? Final de agosto, né? Exatamente. Se assim tudo Deus nos permitir, temos ainda algumas jornadas, alguns compromissos aqui, mas cremos que até lá, né, estamos nesse processo de levantamento de sustento e tudo mais, visitando as igrejas ainda. Ainda nosso sustento está na faixa de 65%, então a gente está correndo atrás. 65% do nosso sustento. Então, pela graça de Deus, Deus tem nos mostrado, né, desde o início do ano, embora com muitas dificuldades, né, de viagens e também por causa da pandemia, mas Deus tem levantado igrejas que têm assumido compromissos sem nos conhecer praticamente, já estão querendo investir na obra missionária para nós ver. Isso é gratidão a Deus e isso tem nos alegrado bastante, porque Deus está nos orientando e realmente é para que a gente vá a Cabo Verde e ajudar Amém. Assim Deus permitir. Amém. Então, temos que até lá, final de agosto, Deus nos dará a condição necessária para podermos manter no campo. Amém. Amém. O vídeo de vocês deu uma pequena travadinha. Esperamos que até o final ele vai terminar bem. Luana, como é que você está nisso, minha irmã? Agora esposa de um cabo-verdiano, com uma filhinha, e se preparando para ir para um país que você nunca foi. Como é que está isso na sua cabeça, no seu coração? Como é que está isso, Abraona? Parece coisa de Abraão, né? É para um lugar que não sabe nem o que é. Diga-nos um pouco como é que está a sua cabeça e seu coração com isso, irmã. Boa noite a todos. Eu estou bem tranquila nessa questão, né? A gente planejava um pouco mais, né? Mais tempo, mas Deus permitiu que assim fosse. E estou aí firme e forte na convicção, né? De irmos. Estou tem 1001 coisas, tipo, como vai ser, como será lá, eu e a Axa, nossa adaptação e tudo, mas tenho confiado em Deus, acredito que Ele está cuidando dessa adaptação da gente lá, né? Vai ser muito bom também para a Axa, que vai chegar lá ainda pequena, então vai ser tudo mais fácil para ela aprender, língua, tudo. Vai ser mais, assim, devagar para mim, né? Porque já estou acostumada aqui, mas estou confiando em Deus, tranquila, descansando nele. E aí, estamos aí. Amém, amém. Que bênção, graças a Deus. Como é que está a irmã Lenice, sua mãe? Minha mãe... Agora eu mexi na ferida. Ela está até aí online. Ela falou, bicho, vai mais rápido do que eu pensei, né? Tá bem, o coração bem apertadinho, mas também confiando em Deus, né? Que Deus cuida. Então ela tá bem feliz porque a gente está fazendo a vontade de Deus. Então para ela vai sentir saudade, vai apertar um pouquinho, mas estando fazendo a vontade de Deus é o que importa. Ela comentou, coração a mil. Amém. E só, eu sei que ela está online, eu vi o nome dela, mas só para ficar uma coisa marcada.
tanto para ela quanto para nós. Não são muitos os pais crentes a quem Deus deu o privilégio de ter filhos para servir ao Senhor nas nações. Não são muitos. Então, sim, os pais devem sentir o peso do amor, da saudade, mas em meio a isso é contemplar a glória de Deus nesse privilégio. Gerar filhos para o Senhor, gerar filhos para as nações é um grande privilégio. Eu oro a Deus pelos meus filhos nesse sentido. E no dia que o Senhor os chamar e eles entenderem o chamado, o Senhor já chamou, mas eles entenderem e botar a mochilazinha nas costas e for, eu também vou derramar lágrimas, de saudade inclusive, mas também de felicidade. Então, irmã Lenice, anime-se também no Senhor por isso. É isso aí, ela acabou de dizer, isso é o que me conforta. Então, que bom, Luana, louvamos a Deus pela tua vida. Não é fácil, né? Mas quando Deus opera, é assim que acontece. A irmã está tomando um passo de fé e de perspectiva cristã mesmo, bíblica. A irmã casou com esse homem que Deus tem trabalhado na vida dele para ser um missionário e um pastor na sua terra. Então, a irmã casou com este homem, então certamente Deus quer a irmã junto com ele nessa obra. Muito obrigado por ser fiel nisso, viu, irmã? Isso nos anima e é um exemplo da graça de Deus. A Axa está com quantos meses? 5 meses. 5 meses. Se Deus confirmar a ida em agosto, ela vai estar com 7 meses, não é isso? Fechando os 7, Certo. E como você disse, é isso mesmo. Ela estando lá mais cedo, é mais tempo para mais fácil a adaptação, né? E eu lembro quando chegamos lá em 2008, que a primeira que aprendeu o crioulo foi a Gabriele. Porque era a menor e a mente capta melhor, né? E ela chegava em casa, chegava da escola falando em crioulo e eu e a Elda ficava, o que essa menina está falando? O que é que ela está dizendo? Mãe, pinte a porta, pinte a porta. O que é que vai pentear essa porta? Que bênção, que bênção. Tá joia. Então, nós já sabemos que vocês têm data, final de agosto. Hoje eu estive falando com o pessoal da Missão Maranata e estamos... aliás, me perdoe, eu tinha que ter mandado uma mensagem para vocês, lembrei agora. Bom, então vai ter isso ao vivo agora. O irmão Wagner, nosso tesoureiro, pediu os documentos para já comprar as passagens. Então, quando terminar aqui, eu mando a mensagem para ti pelo Zap. Mas, enfim, a gente já tem data. Vocês já falaram que estão com o sustento de vocês em 65%, né? 65%. Então, pedimos aos irmãos que orem por isso. E quem sabe Deus move o seu coração para se envolver no sustento dessa família. Nós não queremos enviá-los com o sufoco de não ter o recurso necessário. Então esperamos em Deus chegar aos 100% até o final de agosto. Caso isso não aconteça, que chegue o mais próximo possível. Peço aos irmãos que estão ouvindo, acompanhando, que orem por isso. Uma outra coisa é questão também de estabelecimento. Nós temos pensado em esses irmãos chegarem lá e louvamos a Deus pela decisão do querido missionário Fábio Brito e família que estão hoje em Cabo Verde, que estarão retornando no final de agosto, retornando ao Brasil. Eles tomaram uma decisão muito nobre, foi de deixar a sua mobília lá para a família que vai chegar. Nós louvamos a Deus por essa atitude, de verdade. No entanto, a gente sabe como é. O Jorge e a Luana podem chegar lá e perceber que tem um móvel ou outro que para eles faz falta, que de repente para mim não faria ou para o Fábio não faria. Então a gente não quer que Jorge e família cheguem lá de mãos abanando. Então gostaríamos de levantar uma oferta para eles chegarem lá também e poder comprar alguma coisa que precise. Assim, nós temos pedido aos irmãos que se envolvam na seguinte campanha.
a gente quer levantar tanto para passagens de ida do Jorge, da Luana, da Axa e minha, que quero ir também com eles. Estamos pedindo que 25 irmãos, ou até mesmo um pouco mais do que isso, se chegar a 30, melhor ainda, que se comprometam por 10 meses, dando uma oferta de R$100, ou seja, você vai se comprometer com R$1.000, parcelado em 10 vezes. Esse valor junto permite essa equipe ir, a família do Jorge, eu, e permite também darmos um valor, talvez de R$10.000, para esses irmãos começarem a caminhada deles lá em Cabo Verde. Então pedimos todos que estejam orando por isso. Graças a Deus, 10 pessoas já se comprometeram, viu, Jorge? Amém. Louvado seja 10 pessoas já se comprometeram com isso. Então, mais 15... ou mais 20, quem sabe, já nos deixa em paz com respeito a isto, tá bom? Então, em termos do que vai para acontecer, é isso. Mas deixa eu voltar aqui a falar de vocês. Rapidamente falando, Jorge, também, a gente não vai ser exaustivo, mas nos fala sobre a tua experiência de fé. Você veio a Cristo quando? Muito bem, de forma muito resumida, pela graça de Deus, né? Tudo é pela graça de Deus. No ano de 2009, conheci tanto a família Aruda, né? Que é o pastor que está agora no nosso live, também a família da Manuel Messias, também creio que está no live. Então, esses dois missionários que estiveram no campo em 2009 e começaram um projeto, né, de futebol, e através desse projeto vem a aprendizado das escrituras, né? Não só eu, mas como outros cabo-verdianos também, meninos, jovens naquela época, ouviram a mensagem de Deus através daquele pequeno culto, antes de um jogo, antes daquele torneio de futebol que era, para nós, algo desconhecido, né? Abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, não tínhamos costume disso. Então, Deus, pela sua graça, participando dessas reuniões, eu comecei a entender sobre Cristo, a mensagem da cruz dele, a morte, que ele morreu pelos pecadores, e pensando comigo se Deus poderia ter perdão para minha pessoa, né? Mesmo jovem, eu entendia que o pecado estava manchado no meu coração, né? E isso me afastava dele. Então, teve até uma vez que estavam cantando uma música que é Amigo de Deus. E como é ser amigo de Deus, né? Essa música me chamou muito a atenção, e para mim Deus era um ser distante, um ser que não era dificilmente ser amigo das pessoas. Então a história da Bíblia mostra como Jesus foi o verdadeiro amigo, né? Ajudando as pessoas a encontrar o caminho da salvação, que é Ele mesmo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, quando eu entendi essa verdade, no final de 2009, foi no ano novo, o pastor Isaías terminou de desafiar, né, sobre o compromisso com Cristo. Eu lembro como que se fosse hoje. Para mim, naquele dia eu entendi que Cristo estava me chamando para o seu reino, para a sua glória. Ele se refere a ter um compromisso. Eu levantei e falei, estou disposto a seguir a Cristo. Então, nessa noite, para mim, logo também aconteceu o meu chamado, porque logo que eu saí, a minha vontade de contar para os outros. Principalmente meu irmão Paulinho foi uma das primeiras pessoas que ouviu. Ele falou, você está doido? O que aconteceu? Né? Porque a alegria, né, da salvação, que eu verdadeiramente entendi que fui salvo por Cristo, né, que Ele me resgatou do império das trevas, agora sou filho da luz. Para mim foi bênção. Então, desde então, dediquei minha vida ao Senhor, embora com muitos empecilhos para poder servi-lo, mas Deus sempre me deu um coração disposto, né, a servir Ele, a estar perto dEle, aprendendo da palavra de Deus. Agradeço muito a vida do pastor Isaías também, pastor Júnior também, que depois veio como discipulado. Então, para mim foi uma grande bênção poder receber essa dádiva aqui. Até hoje, nosso desejo é que outros cabo-verdianos também entendem dessa verdade, creem nessa verdade.
Amém. Lembro disso, irmão, com grata lembrança. Dia especialíssimo aquele. Foi uma grande bênção. E Luana, você, da sua experiência com Cristo, é de quando? Pronto. Comigo foi já. Eu era pequena, eu era criança, eu tinha 4 anos. Eu era bem Pequeno tu pequena. ainda é, Luana. Pequeno tu ainda é. Não tenho tamanho ainda, né, pastor? Eu era criança, pronto. Na escola dominical, eu ia para a escola dominical e tem uma tia, né, hoje ela já faleceu, mas ela sempre falava, né, do amor de Cristo e tudo, e eu bem pequena, e aí eu lembro que eu até não gostava dela, que ela era muito chata, né, assim, eu achava como criança que ela era bem, ela tinha tudo na regra, né, mas aí teve uma escola dominical que ela fez o apelo, e aí falou, né, que precisamos se arrepender dos nossos pecados e tudo, fez a explicação, e aí, se eu quero, tia, né, e aí ela orou por mim tudo, e aí à noite, minha mãe também fez a decisão, né, dela, à noite, foi lá pra frente e tudo, aí eu disse, eu vou também, né, que eu fiz a minha, e aí eu acompanhei ela, e aí lá eles oraram por nós. Eu era bem pequena, mas eu me recordo. Então, Era a tia na Eliane, era? isso, a tia Nailiane, isso, a irmã tá falando. Ela está dizendo Tia ali. Nailiane, ela faleceu esse ano, mas foi um grande exemplo para mim, justamente foi ela também que foi me incentivando em missões, né? Eu já tinha um amor por missões, assim, por países, né? Mas assim, eu não sabia como que eu faço. Eu acho que eu não sou capaz disso, né? De ir para outro país e tudo, mas aí ela foi, não é assim, Deus que vai, escolhe, né? Deus manda. E aí Deus confirmou depois que eu conheci Jorge, né? Então, foi assim. É a Naliane Falcão, é? A Eliane Falcão, isso. Ah, tá. Ela falava muito comigo sobre a obra missionária. Isso. Ela tinha um amor muito grande. Foi ela que foi me ajudando. Até eu conhecer o Jorge, né? Ela foi me mostrando e me ensinando muitas coisas. Que bênção. Que bênção. Aí, disso, 2009, Jorge vem a Cristo, Luana já era uma crente. Aí, Jorge foi muito bem acompanhado pelo pastor Júnior, que o discipulou de perto, deu a ele os primeiros gostos teológicos. E nisso Deus trabalhou atraindo o irmão Jorge para algo a mais. Nos fale um pouco sobre isso, Jorge. Muito bem. Meu desejo, no princípio, era não assumir muitas responsabilidades, principalmente pastorais, missionárias. Para mim, eu não tinha muita visão para isso, não. Para mim, eu ser um crente na igreja, ir para a igreja, ajudar naquilo que eu conseguia, né? Mas nunca tinha me despertado, porque Deus tem me dado alguns dons e talentos, e eu não estava me atentando a isso. Aí Deus disse assim, ó. Deus falou assim, ó, sabe de nada, inocente. Exato, tem muita coisa aí para acontecer, e você está só dando ré atrás, né? Tipo, andando para trás, né? Mas foi uma experiência que eu tive lá no campo. Eu lembro que foi em 2014, foi um ano bem conturbado, assim, tanto na minha vida como também, como não tinha missionários. Todos estavam no Brasil, a não ser a irmã Eliane também, que nos ajudou bastante também nessa jornada. Eu fiquei lá à frente do trabalho, né? E com muitas dificuldades, né, na área de pregação, de conselho, né? Mas mesmo assim eu via Deus trabalhando, Deus me usando de uma forma muito interessante, né? Mostrando que eu precisava melhorar, né? Tanto a minha vida como também melhorar o meu serviço a Deus, né? Tinha que ser de melhor forma. Aí eu entendi, quando o pastor Júnior chegou, e aí como foi a experiência, né? Com o tempo, eu para mim falei, é bom, mas isso não é para mim não, isso é para o pastor. Eu não, é bom, mas isso, mas
surgiu aquela questão, né? Até lembro se o pastor Júnior falou assim, daqui 5 anos, o que vocês desejam ser? Acho que eu lembro de um culto de jovens. Ele falou assim, aí, daqui 5 anos, vocês, o que vocês decidem ser? O que vocês querem ser para Deus? Todo mundo assim, a gente nem cogitava nisso, né? Aí teve uma época que o pastor começou a me questionar sobre pastorado, né? Ser missionários. Aí, para mim, a ficha caiu depois que eu vi que a igreja precisava de trabalhadores para a obra de Deus. Aí eu estava à disposição, mas eu não tinha ainda noção de como, né? E ele começou a me orientar por meio dos estudos, né? Começamos a estudar Timóteo, na área pastoral. E eu falei, pastor, pronto, a gente vai orar, porque Deus, se ele assim quiser. Nós começamos um período de oração, a igreja também já estava, Jorge é um candidato, né, para ser pastor e tudo mais, já que ele está servindo aqui na igreja e tal. Mas os irmãos queriam mais de mim no que se refere à capacitação, né? Então foi aí que surgiu essa graça de Deus de me convencer, né, de que ele queria me usar muito mais daquilo que eu estava servindo ele, né? Estava muito incomodado, tem muita coisa para fazer, e surgiu essa brecha, né, essa oportunidade. Deus me deu um coração mesmo para escolher, né, servir de uma forma mais direta, né? Quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Amém. Na minha cabeça, eu estou escolhendo o melhor. Para mim é servir o rebanho dele. Amém. De uma forma que eu possa... Daí que aconteceu que surgiu oportunidades, né, convite para estudar no seminário, aí Deus abriu porta de uma forma maravilhosa para poder vir para o Brasil há 4 anos atrás para começar o estudo no seminário. 2017, né, que tu veio, Jorge? Isso, 2017. Foi em 2017, então, que Deus abriu a porta para que eu possa estar aqui no Brasil, poder estudar, né, adquirir as ferramentas, para que Deus me projetasse para aquilo que virá ainda, né? Certo. Aí você em 2017 veio para o Cariri, não foi? Estudar no SBC? Excelente seminário. Isso, cheguei em 2017, no meio do ano. Legal. E agora, concluiu o curso? Isso. E assim, beleza. Nós agora estamos projetando para o regresso, né, ao campo. Legal. A Luana foi para o Cariri em que ano? 2017. Já foi em 2017 mesmo? Foi 2017. Eu tinha acabado de chegar, estava com uns 2 meses, talvez, da chegada dele. E aí Legal. Eu fui para a conferência, né, infantil. Foi quando eu conheci ele. Legal. Eu não sei se eu já falei, mas eu estava olhando as mensagens de 2017, a dona Luana perguntando se eu conhecia um jovem seminarista cabo-verdiano chamado Jorge. E o Jorge tinha acabado de chegar e eu disse, rapaz, mas será possível que já? Amém. Já tínhamos amizade, mas nunca a gente falou, né? Desde Cabo Verde. Já tínhamos amizade desde Cabo Verde. No Facebook a gente conhecia, no caso, ela pegava os relatórios, né, dos missionários, e aí sempre tem algumas informações, né, da minha pessoa, né, que estava preparando para vir, né, e ela, quando me viu aqui, já sem interesse de me conhecer, né, não sei não, mas... Só sei que Deus me deu uma bênção. Depois Amém. Quando é de Deus, é de Deus. Tá certo, meus irmãos. Que bênção. Vamos nos encaminhando para finalizar nosso bate-papo. Tá muito bom, mas a gente não quer ser exaustivo. Eu creio que essas informações são suficientes para os irmãos estarem se relembrando desse compromisso, dessa necessidade, desse campo. E agora, para terminar, eu queria rapidamente falar sobre a Igreja da Bíblia. Sim. Certo? A Igreja da Bíblia, acho fantástico aquilo que o apóstolo Paulo diz, né?
Tem um que planta, tem um que rega, mas é Deus que dá o crescimento. E para nós é uma alegria, daquele tipo de alegria muito difícil de explicar, de ter vocês voltando para Cabo Verde. O Senhor usou a minha família, a do Júnior, a Eliane, Fábio, Skibinski, me perdoe qualquer outro que eu tenha esquecido, várias pessoas ajudaram nesse processo. O Senhor usou muitas igrejas do Brasil, algumas pessoas estão acompanhando a live nesse momento, oraram e contribuíram para que nossas famílias fossem a Cabo Verde. O Senhor abençoou, salvou pessoas, continua salvando, santificando, e uma dessas, que é o irmão, o Senhor separou do meio do rebanho para ser uma ovelha que amamenta. Isso é belo demais, é emocionante demais, é lindo, é rico, é um ciclo entre tantos, é um ciclo se completando. Louva a Deus por isso. E nós temos lá um povo, um povo de Deus, no caso específico da nossa congregação, a Igreja da Bíblia está lá. Nos fale um pouco quais são os desafios para nós estarmos orando, Jorge, com a sua chegada, como é que está a igreja, o que é que você sabe hoje da igreja. É claro que você já não está lá há 5 anos, mas quais são suas expectativas e motivos de oração pela igreja para a gente acompanhar nisso? Muito bem. Pela graça de Deus, a Igreja da Bíblia é uma igreja batalhadora, né? Graças a Deus, desde que Deus implantou essa igreja, ela sofreu bastante, né? Com algumas, principalmente com relação a obreiros, né? Como os missionários, nós sabemos que os missionários nem sempre eles estão no campo para todos sempre, né? A saída dos missionários, né? E tudo isso também, com certeza, ela se manteve firme e forte, né? Porque é Deus que dá o crescimento, né? Deus que vai brotar. E Deus tem usado, graças a Deus, tantos missionários que passaram, né? Todos eles deram contribuições muito importantes e acho que fundamentais para que ela se mantenha. E até hoje, graças a Deus, Deus ainda tem cuidado dessa igreja e hoje, atualmente, que se encontra no campo é o missionário Fábio Brito. Ele tem, graças a Deus, tem tido um ministério que tem tido seus resultados, graças a Deus, de uma forma que Deus tem permanecido e tem firmado essa igreja. Hoje contamos com um pouco mais de 15 a 20 irmãos na igreja, então uma igreja pequena ainda, tem uma longa história de 10 anos, né, desde a sua implantação. Em 2015 ela veio a ser reconhecida, né, pelo governo do Cabo Verde, e toda com papéis regularizados, né. Contudo, uma das dificuldades que nós temos no campo, até peço oração para que os irmãos estejam orando, é sobre fazer discípulos, né, o cuidado de manter, de ajudar, né, tanto na necessidade de que haja, né, discipuladores, né, que caminham com essas pessoas, andam com essas pessoas, porque isso faz muita falta, né? Quando não tem um líder ou um obreiro, né, que acompanha, né, esses recém-chegados na fé, então isso nós perdemos muito, né, o acompanhamento. Né? Então, uma das necessidades é que muitos jovens e pessoas não são perseverantes por causa tem as suas culpas, né, de realmente de se firmar na fé, mas também tem essa necessidade, essa carência, né, de pessoas por perto para auxiliar, né, as pessoas a caminhar com Cristo, né. Então, nosso objetivo, quando chegar lá, é continuar fazendo esse exercício, né, de cuidado, né, pastoral, de aconselhamento, né, de visitação de casa em casa, né, acompanhamento de perto, né, porque isso com certeza é que Jesus nos manda, né? Apacentar a sua ovelha. Então, estar junto deles, né? Protegê-los. E nós também, esse motivo que nós temos lá, pela graça de Deus, até hoje nós não temos, Deus tem nos dado agora um terreno, né?
Isso é a maior bênção, uma das mais bênçãos que a gente possa ter um lugar nosso, né? A igreja nunca teve um terreno, né, fixo, então vivia de aluguel, né? Então isso também tem suas dificuldades, mas hoje, graças a Deus, a igreja tem um terreno, embora está pagando ainda, mas já que uma igreja tem o seu lugar, né, o seu canto, né, que lá possa fortalecer e também se firmar, né? Mas Amém. ora por necessidade, né, de perseverança, ora por necessidade de mais obreiros, né, que em meio à igreja da Bíblia possa levantar obreiros que se firmam, né, no serviço do Senhor e que desperta, né, o povo cabo-verdiano para reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Hoje tem muitos problemas de alcoolismo, né, prostituição e drogas, né, e também recentemente tem levantado violências também. Então, muitas necessidades, né, como em todo mundo, né, mas em específico que eu conheço no meu povo, principalmente a carência do evangelho. As pessoas estão carentes do evangelho, onde nem o básico mesmo, as historinhas da Bíblia, as histórias da Bíblia, as pessoas não conhecem. Então, embora se diz um povo cristão, a maioria fala que é um povo cristão, mas não conhece o básico das escrituras. Então, isso nos entristece muito, né? E nosso desejo, se assim Deus permitir, é fazer Cristo conhecido em Cabo Verde. Amém. Amém. Contamos com a graça de Deus e com a ação dos irmãos para isso. Amém. É o nosso desejo também, é o nosso amor por Cabo Verde. Se as pessoas entenderem que o grande bem para elas é conhecer Jesus Cristo, conhecer, amá-lo mesmo, então elas vão entender que o que a gente quer é o grande bem para elas. Amém, meu irmão. Amém, Jorge. Amém, Luana. Nós estamos orando, lutando. Peço aos irmãos que orem, incomodem-se com isso, vejam diante do Senhor o que é que podem fazer para abençoar esse projeto, o envio dessa equipe, sustento dessa família, enfim, envolva-se. Entre em contato com a gente no privado, com o Jorge, com a Luana, comigo, e questione o que é que eu posso fazer, né? Como é que eu posso ajudar? Faça isso. Vamos fazer a obra do Senhor, a luz de Cristo, abençoar aquela amada nação. Tenho muitas saudades de Cabo Verde. Espero que Deus me permita passar um tempo lá com a família nesses primeiros dias. Bom, para terminar, eu queria saber se é possível aí, e aí vai ser de improviso. Dá para a gente cantar um cântico em crioulo? Queria até trazer o meu violão para cantar, mas não Não trouxe, né? Vamos cantar a capela então. A capela dá certo. Caminho tem na terra. Tranquilo cantar esse? Ondas lá na... Sim. Luana, tá tranquilo? Tranquilo. Pois bem, nós então vamos encerrar louvando a Deus, cantando essa canção, que diz que tem caminho na terra, tem ondas no mar, nuvens só no céu, mas o amor de Deus está em todo canto. A nossa vida é passageira, é como luz de vela. O amor humano acaba, mas o amor de Deus é para todo sempre. Isso é só porque é só porque Deus ama muito o mundo e que deu seu Filho para nos salvar. Se chegarmos nele, de braços abertos, ele nos recebe. E a sua salvação ele dá para cada um de nós. Vamos terminar então louvando ao Senhor com essa canção. Só um minutinho, por favor. Perdão, tinha alguém batendo no portão, alguém precisava abrir. Cadê a Luana? Vai dar certo? A bichinha acordou agora. Foi? Vamos lá. Ela quer cantar também. Vamos cantar, vamos. Vamos nós? 1, 2, 3.
caminho tem na terra, onda lá na mar, nuvem só na céu, Olha, está na todo canto, está na todo canto, Espírito é passageiro, é cima de vela. Amor humano da casa, amor é pra tudo sempre, é pra tudo sempre, é só pra amor e ordens, ama mundo do teu amor. É mandar esse filho, é para pensar. Se me te enganei, braço aberto vai estar recebendo. Salvação é para cada um de nós. É só para morte. É só amor e me obedece, ama o mundo com teu amor. É pra dar nos teus filhos, é pra bem salvador. Se não te enganei, braço aberto vai estar recebendo. Essa salvação é pra dar pra cada um de nós. Isso é salvação, é pra dar pra cada um de nós. Essa salvação é para cada um de nós. Amém. Louvado seja Deus nas ilhas de Cabo Verde. Que o Senhor abençoe o teu povo, Jorge, o nosso povo querido. Que a chegada de vocês lá seja esse tempo de esperança, que seja bênção para a Igreja da Bíblia, que seja um bênção para Cabo Verde. Olha só, Axa, missionária das Ilhas Cabo-Verdianas. Amém, Senhor. Princesa linda. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe Cabo Verde para vocês e vocês para Cabo Verde. Contem conosco. Amém. Vamos orar para encerrar. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, esperançoso, alegre, de cumprimento de suas promessas de amor para com as nações. Essa história dessa família é uma lembrança do seu cuidado generoso. Como o Senhor fez essa história, como tem feito, nos alegra, nos anima e nos faz te adorar. Pedimos a Deus pela família do Jorge, pela Luana, pela Axa. Pedimos pela família dela, da Luana, a irmã Lenice, abençoa ela, fortalece o coração dela, dá-lhe a alegria de ser mãe e avó, sogra de pessoas que amam o Senhor e saem mundo afora por causa deste amor. Abençoa, Deus querido, a igreja de Pacajus, que perde, entre aspas, para ganhar missionários enviando a outra nação. Abençoa a igreja da Bíblia por meio desses obreiros que estão sendo enviados. Abençoa que a igreja da Bíblia seja uma bênção para eles e eles para a igreja. E que assim, tanto essa família quanto a igreja sejam bênçãos para a nação de Cabo Verde, para o bem de Cabo Verde, para o bem das pessoas em Cabo Verde. E que também a nação, ó Deus querido, seja uma bênção para eles. Abençoa, Deus, o teu povo que conhece, que está conhecendo o projeto. Dá-nos senso de compromisso, de responsabilidade, de oportunidade, de participarmos de um projeto de fazer o teu nome amado, conhecido nessa nação. Muito obrigado pelas saudosas e doces lembranças que temos daquele país e daquela obra, das pessoas que ali construímos amores, amizades,
irmandade para sempre. Abençoa tudo isso, meu Pai, para a tua glória, no nome de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Boa noite, Jorge. Muito obrigado. Amém. Tchau, Luana. Amém. Tchau, Axel. Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos. Deus seja louvado e que continue abençoando a vida dos irmãos também. Esse grande desafio de servir na sua seara, né? Vamos orar para o Senhor que mande mais trabalhadores para a sua seara. Amém. Né? Amém. Obrigado, pastor, por esse tempo maravilhoso. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de cada um. Continue orando e se envolvendo com a obra de Deus. Não tem coisa melhor. Boa noite. Amém.